28 de junho de 2021, a gente está comemorando internacionalmente os 52 anos da revolta de Stonewall. É um fato histórico, né, do movimento homossexual moderno, e aconteceu, né, num bar chamado Stonewall Inn, né, em Nova York, em decorrência, né, da pressão policial, da batida policial que ocorria em decorrência da lei seca. Então, esse bar é um bar que tinha como frequentadores e frequentadoras, né, uma comunidade considerada marginal no contexto americano. Você tem ali uma expressão dessa arte, mas também, né, associada à arte, né, muitas pessoas, principalmente a Marshall John, né, ela é considerada uma travesti negra, né? Então você tem essa expressão, tanto da Marshall como da Silva Rivera, né, e que são importantes, né, porque apesar dessa hegemonia gay branca, né, até americana de classe média, particularmente foram essas duas, né, que protagonizaram a revolta. Dia 28, que é o Dia do Orgulho LGBTQIA+, ele é simbólico porque ele vem a partir de uma luta que aconteceu num processo nos Estados Unidos, né, que foi a revolta de Stonewall, que foi um embate contra a repressão à comunidade LGBTQIA+. E esse fato histórico veio trazendo a construção das paradas LGBTs, né, a ocupação desses espaços mesmo. É evidente que as nossas expressões aqui, elas não se dão concomitante, né, como uma revolta, mas essas expressões já existiam de forma particularizada, você não tinha um movimento organizado na forma que nem os americanos também tinham, né, isso vem na decorrência, né, da revolta de Stonewall. A gente também começa a ter aqui as nossas posições de enfrentamento e organização, justamente no contexto em que outros movimentos sociais também se colocam, como o movimento negro, o movimento de carestia, né? Então, o chamado movimento homossexual brasileiro, e eu me coloco como partícipe desse processo, né? Eu sou justamente dessa geração dos anos 80, né, que enfrenta a ditadura militar também, no processo de redemocratização do país, né? Então, são bandeiras que começam a se colocar e organizações da sociedade civil, como de mulheres, né, como LGBTs, que a gente está chamando na época de Movimento Homossexual Brasileiro, né, o Movimento Unificado Negro, né, o MNU, né, e todas assim, o movimento dos trabalhadores de saúde mental, o movimento pela saúde, né, você também tem um outro processo, então você tem uma efervescência também. Pela não patologização das homossexualidades, pela não patologização das identidades, né, transexuais, né, travestis, né? Então, essa reivindicação de não patologização das sexualidades, elas se colocam como na briga por um direito humano, né? Então, essa é uma primeira bandeira, né, que é a questão dos direitos sexuais dessa população, porque elas se expressam, em primeiro momento, né, com uma bandeira de liberação sexual. O Conselho Federal de Medicina vai colocar isso em 1985, orientando os seus profissionais da categoria médica, né? Antes do SUS era o INAMPS, né? E não era para todos, era só quem tinha carteira de trabalho. Então, você tem uma orientação a não usar o Código 302.0, que era da patologização da homossexualidade. Isso antes mesmo da Organização Mundial de Saúde tomar como decisão, né, dos 17 de maio de 1990, essa posição de retirar
a homossexualidade e a bissexualidade da Classificação Internacional de Doenças. A gente começa a se organizar de forma muito interessante, isso justamente no final dos anos 70, e tem esse boom nos anos 80, né? De movimentos, de coletivos, organizações não governamentais, né? E aí começa a aparecer as letrinhas, né? Assim, as ditas letrinhas são expressões dessa identidade. Você, como eu falei, de lésbicas e gays, né? Como campo, e bissexuais como campo aí das homossexualidades, das bissexualidades, né? E você começa a ter expressão a partir justamente do começo dos anos 90 das travestis, transexuais, né? ou transgêneros. E você começa a ter também as pessoas assexuais, pansexuais. Então, esse conjunto, vamos brincar como a gente brinca, né? Essa sopa de letrinhas, né? A gente pode chamar das dissidências sexuais e de gênero. A gente teve 3 conferências nacionais de políticas e direitos da população LGBTQI+. Né? Então, isso para a gente é muito importante, porque a gente tem, né, durante um determinado momento, né, a gente teve essas conferências, o relatório dessas conferências, né, o plano, né, nacional, que é produto das conferências, um lugar de gestão dessas políticas voltadas para essa população. Apesar da gente não ter conferência mais, né, a última foi em 2016, apesar de a gente ter o lugar de gestão ainda no governo federal, mas que não tem a potência de visibilidade, né, como um departamento dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a qual a Damares está presente, né, a gente não tem, de fato, a política pública. E a gente tem que ter política pública para todas as populações, né, porque não somos iguais, né, temos identidade diferente, expressões de existências diferentes, né, não é só homem e mulher, não é só criança, adolescente e velho, né? Nós temos variações de diferença nesse conjunto da expressão do humano. 2008, Juiz de Fora não fez, mas fez a de 2011, que foi a primeira do município e a segunda nacional, né? E aí ela se traduz no relatório a partir disso, a partir de uma política. Então é interessante porque você tem uma cidade que tem uma lei, né, a Lei Rosa, que é de 2000, e a primeira conferência da cidade em 2011. Então, assim, você tem 11 anos aí com uma questão. E isso não traduziu de forma a garantir de um plano municipal de políticas públicas para essa população, né, para garantia de direitos. Quando você tem a posse, então, de uma prefeita com um compromisso democrático, né, como ela coloca de dizer, né, um governo para todos e com todos, no dia 29 de janeiro, né, ela assina um decreto de garantia do nome social na instância municipal. Isso para nós é um ganho, nós fomos representados, né, o Centro de Referência LGBTQI+, foi representado, né, por vários dos da nossa equipe, né? E no dia 17 de maio, né, houve também a assinatura do decreto por parte do Executivo, que institui, então, um grupo de trabalho para a elaboração do Plano Municipal, né, de políticas e direitos da população LGBT. Né? Se a gente tem alguma coisa a comemorar no 28, isso é uma conquista. Hoje, a população LGBTQIA+, como as famílias de LGBTQIA+, os amigos e amigas de LGBTQIA+, né, tem hoje, né, um grupo de trabalho elaborando políticas públicas para essa população e de forma intersetorial. No cenário brasileiro, nós temos uma ocupação política maior das pessoas LGBTQIA+, inclusive no espaço institucional. Né? As eleições no Brasil tiveram mais de 40 parlamentares LGBTQIA+, eleitos. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTQIA+.
É o quarto país no mundo que mais mata, né? Nós temos um índice de violência muito alto e não só em números, mas também na agressividade, né? Principalmente contra a população trans e travestis. A gente tem muitos LGBTs na cidade de Juiz de Fora, né? Em situação de rua, elas sofrem discriminação, preconceito, bullying, são violentadas, passam por violações de direitos e muitas, e o Brasil é campeão nisso, são assassinadas, né? Então, vamos dizer que você tem um índice, né, de articulação de vulnerabilidade dessa população quando eu penso, por exemplo, na questão de salário, de renda, né, e de sobrevivência, né? Então, assim, existe uma precariedade existencial, vamos dizer, para o conjunto dessa população, ainda mais quando ela é interseccionada com outros marcadores sociais, né? Se ela é, por exemplo, uma travesti preta em situação de rua que faz pista. E Juiz de Fora também não foge dessa situação de violência, né? E nós temos visto a intensificação desse processo, principalmente sobre a ideia de um combate às pessoas LGBTQIA+. Isso intensifica a opressão contra a gente, isso intensifica a violência, né? E são violências, são números muito altos e ao mesmo tempo casos muito bárbaros, principalmente contra a população trans e travesti. E nós temos percebido que, principalmente desde 2018, um pouquinho antes, até 2017, a forma como é vista a população LGBTQIA+, é como se nós fôssemos criminosos. E nós estamos buscando a intensificação de políticas que resguardem a vida e, ao mesmo tempo, também que reeduquem a sociedade para entender que são pessoas como todos e têm o direito de viver, sobreviver, e estamos aqui para resistir e sermos felizes como todo mundo, que é o que a gente deseja para todo mundo, né? Todos os casos de Juiz de Fora, a gente está por detrás. A gente tem um eixo do nosso atendimento, que é o atendimento psicossocial de garantia de direitos. Aí tem a galera para o apoio psicossocial e para o apoio jurídico. Nesse momento da pandemia, houve uma suspensão de todas as atividades. Então, o que a gente faz? A gente está potencializando os nossos contatos, os nossos canais de comunicação a partir da internet, nas redes sociais. Então, as pessoas nos acham no Instagram, colocar lá, ser LGBTQI, você vai encontrar a gente lá no Instagram, no Facebook, no blog, no YouTube, tudo ser LGBTQI, o que aparecer é a gente. É a primeira vez, né, que acho que a gente tem uma vereadora que consegue, que é LGBTQIA+, e que vai trazer essa pauta. Então, nós estamos construindo isso na Comissão de Direitos Humanos, que também é uma temática dessa comissão, e pelo fato também da gente não ter uma comissão específica na casa, né? Então, nós estamos fazendo essa construção para que a gente possa trabalhar tanto com a população, quanto com a sessão, né, com os próprios vereadores. Nós também estamos em diálogo com a TV Câmara para a gente poder pensar, né, uma interação nesse sentido da construção da temática para esse ano. Essas representações dessas mulheres, né, são importantíssimas, né, para a sociedade juiz-forana como um todo, né? E que isso mostra, né, uma mudança a caminho, né, principalmente quando a gente toma a democracia, né? Então, elas são expressões da diferença do conjunto da Câmara, né? E, ao mesmo tempo, né, elas representam, né, setores como das mulheres e como da população LGBT, né, que são setores que precisam de políticas públicas, um olhar, né, porque a Câmara ela pode fazer a representação de um conjunto da sociedade, mas ela tem que ver que a população ela tem diferenças, então você tem que responder com políticas públicas para essas diferenças.